Imagina uma pessoa virtuosa que sabe tomar a decisão certa, que sabe ter uma palavra certa na hora certa e do jeito certo, sabe ter equilíbrio, sabe ser feliz de maneira adequada na sociedade, sabe dar bons conselhos. Eu acho que qualquer pessoa gostaria de ter uma pessoa desse porte perto dela, para aconselhar e para também aprender. E hoje eu vou falar sobre Aristóteles e a teoria das virtudes. Mas antes de aprofundar mais nesse tema, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josnácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Aristóteles, ele foi um filósofo grego que nasceu ali por volta de 384 a 322 antes de Cristo. Ele simplesmente foi um discípulo de Platão e ele foi um grande crítico das obras de Platão, dizendo que aquela ideia que Platão dizia que nós já nascemos com ideias inatas, isso é mentira. A gente constrói as ideias através dessa realidade física. Aristóteles, ele é um realista empírico. Realista é o quê? Ele parte da realidade. Empírico, ele parte da experiência. Está entendendo esse assunto? Comente aí abaixo aí se você sabe o que é virtude. Comente aí abaixo também. Virtude, ela vem de uma palavra grega que quer dizer arete. E também virtude, no grego antigo, está mais relacionado ao guerreiro, aquela pessoa que ia para a guerra. Virtude, já escutou a palavra viril? Viril vem de homem, de varão. Homem que tem uma força, uma prudência, uma força até sexual. Então, virtude está ligado, na primeira origem, ao o homem forte, guerreiro, que dá a vida pela sua cidade ou pelo seu povo em uma guerra. A virtude do guerreiro, de coragem. Através do estudo da filosofia, a virtude ou a arete ganha uma nova perspectiva, através dos filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, é o qual nós vamos falar hoje aqui. Já que Platão dizia que a virtude ela é inata, você já vem com a virtude lá do mundo das ideias, você precisa apenas desenvolver essa virtude, Aristóteles fala que não. A gente vai desenvolvendo essa virtude, ou a gente cria a virtude através do hábito, através do aperfeiçoamento. Então, existe em Aristóteles aquela questão em dizer sobre que a virtude ela pode ser desenvolvida apenas vivendo em sociedade, ou seja, a sociedade é o apogeu da política. Política é o quê? Política vem de polis, com leis, com regras, para você aprender a viver bem com outras pessoas em sociedade. Então, Aristóteles ele vai dizer que existe as virtudes morais e existe as virtudes intelectuais. As virtudes morais é aquela que você vai praticar. Exemplo, a coragem. Você ganha coragem é praticando, não é teorizando sobre coragem. Então, em Aristóteles, ele vai desenvolver a questão da coragem, que existe a virtude do meio termo. Para desenvolver a virtude, existe o meio termo. Se você ser muito corajoso, é um vício. Se você não ser muito corajoso, se for medroso, é outro vício. Então, no meio termo existe o temor, que é a temperança. Você tem medo, mas você não nega este medo, você vai com medo mesmo. Existe um meio termo no desenvolvimento da virtude em Aristóteles. Então você percebe aqui que eu anotei algumas coisas aqui para deixar mais fácil, que em Aristóteles existe as virtudes cardeais, que também eram as virtudes ali com Platão, as virtudes cardeais que é a prudência, que você desenvolve a prudência,
a justiça, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa de fortaleza, uma pessoa forte na sua palavra, na sua ação. E ser uma pessoa que tenha temperança. Temperança seria aquele exemplo quando você coloca um pouco de sal na comida para o sal ter gosto. Mas se você colocar muito sal na comida, a comida perde o gosto. Então existe um meio termo nas virtudes de Aristóteles. Bem, se você olhar nesse desenvolvimento da virtude de Aristóteles, você percebe que talvez existe um certo relativismo nessas virtudes, porque às vezes você vai precisar ter um grau de coragem em determinada situação que em outras situações você não precisa ter esse determinado grau de coragem. Parece que essa virtude a virtude de Aristóteles, para ser exercida, você precisa estar no lugar adequado, do jeito adequado, da forma adequada. Mas, em Aristóteles, existe aquela perspectiva de arete. Arete é o quê? Excelência. De você exercer a sua essência. Como lá teve aquela transferência daquela questão do guerreiro para a questão dos filósofos pensando sobre a virtude, então existe a essência. Virtude é você exercer a sua essência. De forma teleológica quer dizer finalidade da sua existência, você tem uma existência, você tem uma finalidade nessa existência. Segundo Aristóteles, a finalidade dessa existência é você ter uma vida bem vivida, você buscar a felicidade. O fim último da virtude ou das virtudes é você alcançar a felicidade. Numa perspectiva cristã, que já é bem depois do desenvolvimento da filosofia grega, vai ter que essa essência, essa excelência dessa virtude que você desenvolve é você alcançar a beatitude, estar próximo da graça de Deus. Ou seja, você pegando nessa perspectiva em Aristóteles, você vê que virtude, você desenvolve ela para você bem viver em sociedade. Para você viver em sociedade com outras pessoas, você precisa ter virtude. Aqui vem aquelas virtudes morais que você precisa ter no dia a dia, que talvez seja equidade e seja você ter a virtude também de desenvolver a igualdade, de você dar a cada um o que é próprio de cada pessoa, de você ser uma pessoa na justa medida no seu dia a dia, de você ser uma pessoa com temperança, com justiça, ser uma pessoa humilde também. Vou colocar até um vídeo aqui que eu falei sobre humildade. Humildade é você reconhecer a sua limitação. No reconhecimento da sua limitação, você desenvolve as suas virtudes. Então, existe em Aristóteles aquela questão do vir a ser. O vir a ser seria o ritmo que você vai desenvolver através do hábito, através de toda vez que você faz uma coisa, vai se transformando em um hábito. Quando você menos percebe, você está fazendo uma coisa sem ao menos estar pensando naquela coisa. Já se tornou um hábito, já colocou algo na sua essência. De forma naturalista, que a filosofia de Aristóteles tem uma pegada bem naturalista, você percebe que Aristóteles vê que a finalidade do homem em natureza é desenvolver aquilo que é próprio de um humano, ser um ser racional que busca as virtudes intelectuais, que é o busca do conhecimento, busca talvez do motor imóvel, que Tomás de Aquino vai traduzir mais tarde na filosofia cristã, que motor imóvel é Deus, busca dessas coisas transcendentais que estão para além, e também vai ter essa busca moral de ter uma vida boa na sociedade onde está vivendo. Então aqui é um ritmo constante de você buscar isso. Mas existe uma coisa da neutralização. Você vai ter que neutralizar aquela virtude. Tipo assim, você está buscando a virtude, mas chega um tempo que você tem que colocar uma certa neutralidade. Uma palavra difícil, hein? Neutralização da virtude. Ou seja, você vai pegar essa virtude e vai desenvolver ela ao ponto que você faz ela de forma natural, de forma neutra. Exemplo, tem até uma história que um homem estava subindo uma chapada, uma serra, um velho, e tinha um professor com dois alunos subindo junto. E estava observando as pessoas.
Aí esse velho vê uma pessoa batendo em um porco para subir a ladeira. Esse velho pega o porco e joga nos ombros e leva até lá em cima. Quando chega lá em cima, ele coloca o porco no chão e vai para sua casa. E esse homem, esse professor com esses dois alunos, vai até a casa desse velho e pergunta ao velho por que ele fez aquela ação tão gentil, tão honesta, tão boa. O homem simplesmente olha assim e fala, mas que ação? Ou seja, ele fez uma ação boa sem ao menos pensar que estava fazendo uma ação boa. Talvez aquilo ele fez de forma natural. Aí existem as críticas que a gente pode fazer, que às vezes a gente faz certas ações que não são tão boas assim, mas que a gente faz de forma natural, de forma inconsciente. Na reflexão filosófica, a gente vai pensando, refletindo sobre as nossas práticas do dia a dia. Então, existe a lei da compensação, ou seja, que você busca através do movimento, do ritmo, uma virtude, você desenvolve a potencialidade dessa virtude em si mesmo, seja da justiça, da fortaleza, da temperança, ou seja, da humildade. Ou talvez você busca de forma no ritmo, uma virtude intelectual, seja a sabedoria, a inteligência. Então, a racionalização também, você busca e você neutraliza e você já consegue ter essas virtudes de forma natural, seja as intelectuais ou as virtudes morais, que é as do dia a dia, que aqui já é uma filosofia ética ou uma filosofia prática. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui sobre axiologia e também sobre deontologia, que dá para você aprofundar mais nisso de forma mais sistematizada, que eu já publiquei alguns vídeos aí. E quando você faz isso, você adquire as virtudes, você começa a ter a compensação. Porque você teve uma virtude desenvolvida, seja da temperança, você consegue dormir de forma feliz, você consegue ter uma vida mais harmoniosa, uma vida melhor. Você consegue, talvez, o que os cristãos podem falar, você dorme em paz na graça de Deus, porque você está em paz consigo mesmo, você fez uma boa ação, você está bem consigo mesmo, você percebe que hoje você praticou algo bom que ajudou na melhoria de si mesmo e ajudou na melhoria de outras pessoas. Para mim, esse trabalho filosófico que eu faço aqui, de publicar aquilo que eu ando estudando, mostra que eu estou contribuindo na vida de algumas pessoas. Então, a compensação, você tem primeiro essa coisa abstrata, que é a graça de Deus ou a felicidade, está em eudaimonia, está em harmonia consigo mesmo. Talvez a compensação das virtudes intelectuais, racionais e talvez técnicas que você desenvolve, a compensação, talvez que isso pode gerar renda para você quando você vive em sociedade que necessita dessas virtudes, seja elas intelectuais ou virtudes técnicas, que nem a filosofia é uma virtude intelectual da sabedoria, da inteligência, da racionalização. E talvez aí, por último, podemos colocar nessa pedagogia, nesse ensinamento que Aristóteles passa para nós, que eu estou reinterpretando aqui, fazendo algumas ponderações, que é a teleologia, que é a finalidade das suas virtudes. Primeiro, você pratica certas virtudes com uma finalidade, que é buscar sabedoria, ter uma eudaimonia, que a virtude não está nela mesma, mas a virtude está naquilo que ela pode lidar, naquilo que ela pode alcançar para você, seja através de bens sociais, se você vive na sociedade, seja através de bens imateriais, seja uma felicidade, uma harmonia consigo mesmo. Numa perspectiva cristã, essa teleologia seria essa finalidade última para desenvolver as virtudes, seria você aproximar-se da beatitude ou aproximar-se de Deus. Espero que esse vídeo contribuiu na sua vida. É isso que estou entregando para você, aquilo que eu estou estudando, e que você possa tirar um bom proveito desse conteúdo aqui de hoje. Boa jornada para você, bons estudos e eu fui!